Bom pessoal, essa bancada então, ela vai simular como um trator ou como um implemento ele vai trabalhar no campo. Aqui a gente tem uma esteira que faz o controle da velocidade através do potenciômetro, tá? E aqui eu tenho um sensor de levante, depois eu vou explicar para vocês o que cada peça faz. O conjunto MB agrícola, ele tem 3 variações. Como é que funciona? Ele precisa captar a velocidade do implemento para saber quanto que vai girar o dosador ou a semente para dosar sempre aquela taxa fixa no teu hectare. Se tu, por exemplo, taxar lá 200 kg por hectare de adubo e tu variar a velocidade do teu trator de 1 a 6 ou a 10 km por hora, o motor ele vai captar essa velocidade através de um sensor e ele sempre vai deixar essa taxa de 200 kg por hectare, diferente da tua velocidade, correto? O que acontece? Como eu falei antes, o motor conjunto agrícola MB ele possui 3 formas de captação de velocidade. A primeira é a antena SVA, que é o que a gente mais aconselha, tá? Ela é uma antena com sinal GPS, não é sinal corrigido, não é sinal pago. É uma antena que tu conecta direto no motor, uma antena extremamente confiável. Vocês podem fazer qualquer teste aí de colocar a velocidade do trator e a velocidade que vai aparecer no teu celular lá. Tu vai ver que é sempre a mesma velocidade, então é uma antena extremamente confiável, durável. Tá? A gente tem o outro modelo que é um sensor Hall, que é esse cara aqui, ó. É um sensorzinho Hall. Esse aqui vai lá no rodado do trator, né, onde é a relação 1 para 1. E um sensorzinho Hall, acho que vocês já conhecem isso aqui, tem que ficar próximo 3 milímetros. A desvantagem desse sistema é que se houver, por exemplo, tu tá plantando e houver a roda que estiver acionando esse mecanismo, estiver erguido e não girar, ele não vai fazer o motor girar, porque ele vai entender que o implemento está parado. Então dá para utilizar isso aqui, não tem nenhum problema também, ele funciona, só tem esses percalços aí da aplicação mesmo, tá? Que mais? O motor ele tem alta durabilidade, como eu falei para vocês, tá? Ele tem uma proteção IP69K, é uma proteção extrema para, tu só não pode mergulhar ele dentro da água, ele consegue suportar mergulhar, se eu não me engano, por um tempo, não me recordo muito bem, mas ele consegue suportar por um tempo embaixo d'água, que não é o nosso caso. Então pode molhar, pode lavar ele, claro, não dá para dar batida. Isso aqui às vezes já aconteceu no campo muito do pessoal do próprio operador da máquina achar que isso aqui é escada. Então às vezes ele põe o pé aqui e sobe para a máquina, também está errado. Então a gente aconselha, esse é um conselho que a gente dá, sempre que for instalar um motor, opta por instalar ele num lugar mais escondido, não na ponta das máquinas. Por quê? Porque se instalar na ponta da máquina, ou ele vai ser o ponto extremo da tua máquina, vai ser uma peça que pode raspar em cerca, em árvore, alguma coisa, que às vezes o cara que está operando ali não vai ver o motor, ou vai servir de escada para subir no implemento. Às vezes o implemento está quebrado a escada, o cara usa o motor para subir. Então a gente aconselha sempre instalar ele no meio da máquina, ele tem espaço. Grande parte das máquinas, 100% das máquinas que a gente instalou, tem espaço para instalar dentro dele. Então é bem tranquilo, tá? Os pontos de fixação desse motor são apenas 3 parafusos que tu vai fixar no nosso suporte universal. Dentro da caixa de qualquer conjunto agrícola MB vão vir 2 suportes universais, tá? Se tu olhar aqui, é esquerdo e um direito, tá? Por que tem essas duas, assim que você olha, é um direito e um esquerdo? Por que tem essas duas configurações? Porque às vezes a máquina tu não consegue botar lá no lado esquerdo ou tu não consegue botar no lado direito, então tu faz essa opção de colocar ou um ou outro. Tá? Como é que eu vou colocar essa chapa? Aqui, esses 3 furos aqui são furos padrões de dosadores Fert System, dosadores John Deere. 98% do mercado vai utilizar essa furação. A única furação que a gente conhece que não é a mesma é os dosadores Tatu, que é um pouquinho menor, tá? Mas isso aí dá para fazer adaptação, não tem nenhum problema. O que acontece? Esse caso aqui de instalação é para adubo, obviamente, tá? Então, aqui eu vou tirar lá os 3 parafusos do meu dosador, colocar essa chapa aqui. Esse furo aqui, que é onde vai o meu motor, ele é concêntrico com o eixo do dosador. Então, talvez tenha ali um desalinhamento
que tu vai ter que, de repente, frouxar os parafusos, botar o motor, botar a bucha, depois apertar os parafusos, isso aí é normal de adaptação, tá? Mas ele é concêntrico. Após a instalação do motor, então tu vai colocar lá essa chapa no dosador e vai fazer a conexão da bucha com o eixo, tá? Isso que é bem simples também. São, como eu falei, são 3 parafusos e não tem erro, tá? Esses parafusos, esses eixos, tudo vem junto com o kit, tá? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, então, é o kit que eu falei para vocês. São 3 parafusos M8 por 90. Tem as arruelas, tem as porcas autotravante, tá? Tem pino elástico. O que é esse pino elástico? A bucha que conecta no eixo é por um pino elástico. Aqui vocês podem ver que tem 2 eixos. Deixa eu mostrar, tá? Aqui nós temos 2 eixos, tá? É o eixo duplo, que é o sentido duplo, e o eixo simples. Por quê? O motor ele pode tranquilamente acionar para os 2 lados. Se tiver, por exemplo, 3 dosadores para cá e 3 dosadores para cá, tu consegue botar um eixo duplo, bota 2 buchas aqui, que são essas 2 buchas, tá? Uma para um lado, uma para o outro. O motor fica aqui no meio, aqui vem o eixo quadrado, aqui vem o eixo quadrado, não tem nenhum problema. E também tem a opção de colocar o eixo simples, né? O eixo simples é que ele só vai ser unidirecional e não tem nenhum problema. Aqui, esse caso, ele é o eixo simples, então ele é um unidirecional que vai só para um lado. Como eu falei, então, anteriormente, tem o pino elástico que vai dentro do furo para travar essa bucha, para não girar em falso. A gente tem o anel trava, que é para colocar no eixo para ele não correr dentro do motor. Tem a chaveta, ele é chavetado, tem uma chaveta que é 5x5x30. E é isso aí, pessoal. Então a forma de fixação do motor é extremamente fácil. Um ponto, até aconselho vocês dar uma lida no manual, que tem alguns pontos que são críticos para a instalação, que um deles é o seguinte: o motor, o redutor no caso, por ele ser banhado a óleo, ele não é totalmente submerso a óleo, tá? Então por que isso aqui? Porque não tem o porquê ser submerso. Esse cara, a hora que for instalar, ele não pode ter inclinação maior que 15 graus. O que eu digo com isso? Se eu for instalar na minha máquina e tiver uma inclinação assim, não pode ser maior que 15 graus. Se eu tiver uma inclinação assim, não pode ser maior que 15 graus. Assim não pode ser maior, assim não pode ser maior. Ele sempre tem que estar reto nessa posição. Não pode instalar assim, não pode instalar assim, não pode instalar assim, não. Ele tem que estar reto nessa posição e respeitando os 15 graus de variabilidade que tem no teu projeto. Olha, de 95%, quase 100%, para falar a verdade, 100% das máquinas que a gente instalou até hoje não houveram variações angulares, tá? Então a gente sempre instalou, nunca teve problema com nenhuma máquina, nunca precisou fazer nenhuma adaptação, tá? Sempre vai lá, coloca na tua chapa, bota no dosador e tá feito. Ok? Então, como eu falei para vocês, o Conjunto Agrícola SVA, Conjunto Agrícola MB, SVA, ou RAL, ou radar, ele vai vir com um sensor que ele vai captar a velocidade. Então o motor ele vai precisar de um sinal de velocidade para saber quantos RPM ele tem que rodar para sempre respeitar a taxa que vocês botaram lá no campo. Se é 200 kg por hectare, vai ser sempre 200 kg por hectare conforme a velocidade, tá? Eu vou mostrar para vocês, em específico, o Conjunto Agrícola MB SVA, que ele vem com antena SVA. Tá? Então aqui eu tenho a antena, junto com esse kit da antena, ele vai vir esse chicote aqui, que é um chicote de adaptação. Então tu só vai fazer a conexão aqui, são 3 pininhos bem simples, faz a conexão, e aqui tu vai conectar no cabo do motor. Eu já vou explicar para vocês as conexões do cabo do motor, tá? Então tem esse cara, e também tem um outro sensor, que é um sensor de acionamento mecânico, tá? Esse sensor de acionamento mecânico, ele vai garantir que o motor saiba quando a máquina está erguida ou quando a máquina está parada. Em outras palavras, ele vai saber quando que está adubando ou quando não está adubando, ou quando está plantando e quando não está plantando.
O operador não vai precisar ficar dando play quando erguer a máquina e fazer uma manobra, ele não vai ficar dando play e dando pause, tá? Ele sempre vai ter esse sensor. Esse sensor, aqui até no kitzinho dos parafusos, tem 2 parafusos que tu vai colocar aqui nesse sensor e tu vai botar esse sensor no melhor lugar em que se encaixar na máquina. Por que eu falo isso? Cada máquina tem um padrão, cada máquina tem um chassi, cada máquina é um cilindro diferente e ela sempre vai conectado aonde tiver, onde o mecanismo do cilindro, do erguer e baixar, ele dá o contato nesse pino. Ó. Vocês podem ver, vou aproximar perto do microfone, ó, ele vai dar sempre esse sinalzinho de tic-tic. Por que isso aqui? A hora que ele dá o sinal, ele vai dizer para o motor, ó motor, para porque ou o manobrista, ou o operador está manobrando, ou está fazendo uma curva, ou enfim. Então a gente aconselha a essa instalação sempre ser no cilindro hidráulico da máquina, tá? Ou no ponto lá atrás do trator, no tomada de força, o que for. Aonde ele pegar o contato de subir e descer, ele vai fazer esse papel, tá? Vamos lá. Tem mais esses dois cabos também. Esses 2 cabos vão vir junto com o kit. Qualquer kit que vocês adquirir do TXF-MB vai vir esses 2 cabos, tá? Vão vir esses 2 cabos. Eu vou demonstrar para vocês. Esse aqui é o cabo do motor, tá? Olha o jeito que ele é, ó. Esse aqui é o cabo do motor. Esse cara aqui, ó, vocês podem ver que é um conector bem grande. Ele vai ser conectado no motor. Como vocês podem ver, essa aqui é a parte da conexão no motor. E aqui, ó, é muito importante que se vocês tirar essa capa, aqui tem um parafuso aqui dentro, ó. Vocês podem ver esse parafuso aqui, ó. Esse parafuso sempre tem que ser apertado. Não é simplesmente conectar, porque esse aqui não é um conector clique, ele é um conector sob pressão. A pressão quem faz é o parafuso, certo? Esse conector, ele tem ele usa... Esse conector tem a função Poka-yoke, não sei se vocês conhecem, mas é uma função em que ele só conecta de uma forma, não existe conectar de outra forma. Se eu virar aqui, ó, ele não encaixa, tá? Então ele tem umas estrias no conector, então a hora que eu encaixo, ele aceita esse encaixe, eu venho com uma chave aqui, é uma chavezinha canhão de 7 milímetros, aperto esse parafuso, ele fica fixado no motor e tá aqui, ó. Como vocês podem ver, ele fica bem fixo, depois tu coloca a capa aqui para fazer a proteção e fica fixo no motor, ok? Então aqui, como eu expliquei para vocês, é o cabo do motor. O lado maior vai ser o cabo onde ele vai pegar a energia do trator. Olha, é um cabo 3 pinos, bem simples, depois eu vou explicar o cabo de alimentação. Até não falei antes, mas o motor, como ele é elétrico, ele vai ser conectado na bateria do trator. Tá? Ele tem um consumo de aproximadamente aí, ele varia de 10 a 19 amperes, então ele é bem tranquilo de funcionar. Esse aqui vai ser conectado na parte fêmea do cabo que vai ser conectado lá na bateria, mas eu vou explicar isso depois. E aqui eu tenho o cabo de sensores, que também é do motor, ó. Vocês podem ver que ele faz um V e sai aqui. Aqui eu tenho um fusível de proteção, o sistema tem 2 fusíveis, tá? Então aqui tem um fusível de proteção. O que eu tenho aqui, ó? Todos os cabos eles estão especificados com alguma coisa escrita, tá? Então aqui, ó, Prox Machine. Esse cara aqui, ele tu vai engatar o sensor de levante, que é onde a máquina onde o motor vai saber se está erguido ou levantado, como eu falei para vocês anteriormente. Então, Prox Machine, isso tem tudo no manual, vocês podem ler lá. Prox Machine vai ser o sensor de levante e a antena, o sensor de velocidade, vai ser no Speed In. Vocês podem ver Speed In aqui, tá? Aqui eu só falta conectar na antena, beleza? Aqui nesse cara aqui, ó, vocês podem ver que é um conector de 6 pinos, tá? Também ele é Poka-yoke, ele só conecta de um jeito. Vai o Access Point. Eu vou explicar para vocês o que é o Access Point. O Access Point é essa pecinha aqui, ó, homologada pela Anatel, tudo, tá aqui, ela é instalada no motor, tá? Isso aqui já está funcionando. Ela possui o conector e 2 LEDs, ok? Esse cara aqui, para que serve? Ele cria uma rede Wi-Fi. O que é criar uma rede Wi-Fi? Eu não preciso ter sinal na minha lavoura, não é isso.
Ah, mas o cliente lá ele tem uma lavoura e lá no fundão lá do campo ele não tem sinal Wi-Fi, não tem nada a ver. Esse cara aqui vai criar esse sinal Wi-Fi e tu vai conectar teu smartphone, o teu tablet nesse cara aqui. Depois de conectado, ele tem duas luzes, uma azul e uma laranja. A luz azul quer dizer que ele está recebendo energia e a luz laranja quer dizer que tem alguém conectado nele. Tá? Então tu vai lá, vai conectar ele, fez a conexão. Normalmente a gente cola aquele velcro que eu expliquei para vocês anteriormente aqui, cola lá no lado da máquina, de preferência fazer a colagem do velcro aqui e fazer uma proteção, seja embaixo da máquina, ali, tu bota embaixo assim para não pegar chuva direto, enfim. Esse cabinho azul aqui, ó, ele serve para fazer um desligamento urgente do sistema, por qualquer motivo. Ele vai cortar toda a comunicação do sistema. Ou seja, se eu tenho ele conectado, o motor ele vai funcionar normalmente. Se eu tiver com um apuro no campo, a máquina está pegando fogo, tu quer salvar o sistema lá, tu só vem aqui, destrava, que ele corta toda a energia que está passando para o motor e o motor para. Tá? Então esse aqui não precisa mexer, vocês sempre vão deixar ligado, tomara que você nunca precise desligar ele. Tá? E é isso aqui, esse aqui vai ser o nosso cabo. Agora eu vou explicar a parte de energia. Esse aqui vai ser o conector de energia. Ele vai conectado no fêmea. Ele também é Poka-Yoke, ele só encaixa de uma forma. Conectou, deu o clique aqui, ele tem uma travinha. Do outro lado, nós vamos ter então um fusível de 40, correto? Positivo e negativo. Tu vai lá na bateria, bota positivo e negativo, puxa o cabo por baixo da gabine do trator. O que a gente aconselha? Que esse cabo que vocês podem ver que tem dois parafusos. A gente aconselha colocar essa parte aqui, onde tem um módulo de... ali o hidráulico do trator, que tem todas as conexões, porque às vezes o produtor ele não utiliza o mesmo trator para sempre as mesmas aplicações. Então, eu quero tirar o trator, mas vai arrebentar o cabo. Não, se tu deixar isso aqui próximo onde conecta o implemento ao trator, tu simplesmente vem aqui, desconecta, esse lado vai ficar no implemento e esse lado vai ficar no trator, sem nenhum problema. Isso que não vai consumir nenhuma energia do trator, da bateria, bem tranquilo. Depois de conectar, ele vai salvar todas as configurações que foram feitas nele e vai continuar o trabalho. Tá, beleza. Eu vou falar um pouco também sobre a manutenção desse sistema, tá? A preocupação com manutenção é muito normal, ainda mais no campo, em que a gente sabe que a aplicação, a forma com que tu vai fazer o teu trabalho é crítico, é uma cirurgia, tem que dar tudo certo na hora certa. Então eu tenho para dizer o seguinte, esse motor aqui ele não tem manutenção, mas essa é uma notícia boa, mas tem que levar em consideração diversos fatores. Ele é um moto redutor blindado, tu não precisa trocar o óleo nunca, tu só vai precisar trocar alguma vez se tiver algum vazamento. Só que para ter um vazamento tem que ter dado uma paulada ou alguma coisa. E de qualquer forma, se ele vazar ou tiver qualquer problema, a gente retira esse motor e coloca um outro, tá? Isso aí não é problema. Questão de manutenção também. O corrugado dele é plástico. A gente não aconselha, por exemplo, fazer lavagem com Metacil, enfim, isso aí vai deteriorar qualquer material que tiver no campo, tá? Tu pode sim lavar ele, como eu falei anteriormente. A manutenção dele é ligar, funcionou, e seguir, não tem muito o que fazer, porque tu não tem troca de peça, tá? O que pode acontecer lá, o sensor de levante, às vezes, o sensor de levante, né, que eu digo, o sensor de acionamento mecânico, às vezes não está acionando, não está aparecendo. Verifica se os cabos estão bem conectados, se atrás do conector, aqui atrás, não tem nenhum fio puxado, que isso pode acontecer. Já aconteceu no campo do cara botar o pé, escorregar e quebrar a parte do conector, isso já aconteceu. Só tem que tomar cuidado com essas coisinhas simples, e cada erro que ocorre no sistema é fácil tu captar, porque ele não tem muito componente. Por exemplo, velocidade não está pegando. Por que não está pegando? Antena de velocidade. O sensor de levante não está funcionando. Por que não está funcionando? Tá, sei lá, travou ou quebrou o pino ou alguma coisa. Liga o trator, mas não liga a máquina, ou não liga o motor. Se não liga o motor, porque não tem energia. Se não tem energia, dá uma conferida nos cabos de alimentação, vê se está lá conectado no trator. Já aconteceu também com nós
de tu conectar o cabo lá e o operador funcionar e vir ele contratar um outro serviço, que era para semente no caso, e os caras ter mexido lá no nosso conector na bateria. E causou um mau contato e o motor não estava ligando. Tá? Bom, pessoal, eu vou demonstrar para vocês como é que faz o download do aplicativo, tá? Ele é um aplicativo gratuito, vocês encontram ele tanto na Apple Store quanto na Google Store. É bem simples. Então tu vai pegar lá no tua busca de aplicativos, vai escrever fs/txf/MB e bota buscar. Quando buscar, é esse aplicativo que vai aparecer para vocês aí, ó. Tá? Então vamos lá, agora eu vou entrar no aplicativo para vocês verem como é que funciona. Esse aqui é a cara do meu aplicativo. Vocês podem ver que já deu um aviso dizendo que eu não estou conectado à rede. Como eu falei para vocês anteriormente, então, o motor tem um access point, ele vai criar uma rede, então vocês vão ter que conectá-lo. Agora vocês devem estar vendo a tela do meu celular, tá? Vocês podem ver que o símbolo em cima à esquerda vai ser um sinal de rede, tá? Ele está com um ponto de exclamação dizendo que eu não estou conectado. O símbolo do meio superior ali parece um cadeadinho, quer dizer que eu não cadeei o meu celular ao motor, correto? E o símbolo da direita ali na parte superior é uma engrenagem, então é onde eu faço toda a configuração. Então eu vou lá, vou entrar nas minhas configurações do celular e vou buscar a rede do motor. Ó, vou mostrar para vocês como é que funciona. A rede do motor vem com uma configuração de fábrica. O nome da rede é essa primeira, que é ROG DMD Wi-Fi, tá? Vocês vão conectar na rede. Eu vou até esquecer a rede aqui para mostrar para vocês, ó. Esquecer esta rede. Então ela apareceu aqui para mim, eu vou conectar nela. A senha é o nome da rede em minúsculo, ó. ROG DMD Wi-Fi. Conectar. Tá conectando ali. Ó, conectou, ficou certinho do lado. Já posso abrir o aplicativo. Abriu o aplicativo, vocês já podem ver que no canto superior esquerdo, aonde tinha o ponto de exclamação no meio do símbolo da rede, ele sumiu, tá? Então quer dizer que o meu celular está conectado à rede. Eu só posso conectar um celular por vez nesse access point. Imaginem que um access point aí na casa de vocês seja o roteador de internet. Só que esse cara, ele só aceita um celular por vez, tá? Para não dar o erro de uma hora alguém tá fazendo uma configuração e o outro tá fazendo outra configuração e entra em choque as configurações, tá? Como é que eu faço agora para pairar, para cadear o meu celular com o motor? Eu vou clicar na chavezinha do meio, ó. Eu cliquei na chavezinha do meio, automaticamente o motor, a parte inteligente do motor, vai mandar todas as configurações que foram feitas anteriormente para o meu celular. Ou seja, por que ele é assim, né? Às vezes o gerente da fazenda não quer que o operador mexa no aplicativo. Então o gerente da fazenda vai chegar com o celular dele, o tablet, vai fazer a configuração da taxa, vai fazer a configuração da calibração e vai pegar e vai sair. E o celular ele vai desconectar. Todas as configurações vão ficar salvas no motor, tá? Depois, o operador, se ele quiser entrar, se ele quiser mexer, ele vai poder, obviamente, se tiver a senha do coisa. Mas depois que configurado, tu não precisa ter nenhum celular perto. Tá? A gente aconselha que tenha o celular, porque no celular, vocês podem ver no canto inferior direito, tem um sininho e está escrito erros aqui embaixo, tá? Esse erros, ele vai te dar o possível erro que está acontecendo no motor. Por exemplo, travamento. Mas enfim, isso aí eu vou explicar depois para vocês como é que funciona o log de erros, tá? Então vamos voltar para a tela inicial. Essa aqui é a interface da tela inicial. Do Android para o iOS não muda muito a tela inicial, tá? Então vocês podem ver no canto superior esquerdo tem o símbolo da rede, que está dizendo que está conectado ou não. O do meio superior é o cadeadinho, que tu tá pairado, teu celular tá pairado com access point. E o da direita é o configurações, tá? Na parte de baixo vocês vão ter velocidade, hectarímetro e quilogramas, tá? A velocidade, os primeiros zeros, os dois zeros maior aí em cima, é a velocidade real. E embaixo vocês podem ver bem pequenininho lá a velocidade máxima, 14,5 km por hora. Essa é a velocidade máxima que o motor vai garantir que a taxa de fertilizante ou a taxa do que você estiver dosando vai ser garantida, tá? Por quê? Se tu fazer uma configuração dizendo que é 1000 kg por hectare e botar
40 km por hora, o limite do motor é 100 RPMs, então ele não vai conseguir processar isso aí e fazer com que caia aquela quantidade naquela velocidade. Então ele vai te dar um limite. Vocês vão notar também que a velocidade real, o 00 maior ali, no momento, ó, eu vou ligar a esteira aqui, ó, vocês podem ver que está aumentando, tá? Se eu aumentar muito a velocidade e ultrapassar de 14,5 km por hora, ele vai ficar de amarelo, ele começa amarelo, daí depois vermelho e vai te gerar um aviso. Reduz a velocidade que o motor já não está dosando o que tu quer que dose, tá? Então eu vou desligar a esteira aqui só para demonstrar. Então vocês têm o quilômetro por hora, o hectarímetro, que em função das configurações lá que tu tem que informar a largura da máquina, ele vai dizer quantos hectares foi plantado. Quilos por hectare, que ele vai dizer quanto de insumo dosou. Embaixo vocês podem ver que vai ter um símbolozinho de ou exclamação ou um símbolo de caracolzinho ali, uma flechinha circular, que é para tu resetar ou refazer o teu plano de trabalho, ou é play ou é pause, depois eu vou explicar bem para vocês. No símbolo do meio é um novo, é onde tu grava o que está acontecendo com o teu motor. Que nem eu falei antes, o gerente ele deixa para o operador e ele quer saber o que o operador está fazendo. Ali o símbolozinho no meio, vocês podem ver que tem um símbolo de pause circulado e embaixo gravando. No momento que eu finalizo essa gravação, eu vou entrar na minha lista de logs, ele vai dizer tudo que eu preciso saber, ó. Ele vai dizer quando que começou o trabalho, tá? Aqui, ó, dia 16, 10, 51. Quantos hectares plantou, quantos quilos pesou, e se tu clicar dentro da tarefa, ele vai dizer o início, o fim, o peso total e a área total. Tu pode fazer diversos logs de aplicação aí, tá? Aqui embaixo, onde eu vou clicar para vocês, onde eu vou clicar aqui, é a taxa que tu vai querer. Então aqui realmente é onde tu vai dosar quantos quilos de hectare tu vai querer, seja fertilizante, seja semente, tá? Tu vai informar ali quantos quilos por hectare e ele vai captar essa taxa fixa. A parte de baixo é a parte da densidade do que tu tá dosando. Hoje no Brasil é comum se falar em densidade 1 dos adubos NPK, né? Então a gente aconselha, como o sistema ele é calibrável, a gente aconselha sempre deixar em 1, tá? Porque depois de calibrar, o próprio motor já sabe qual é que é a densidade do insumo que tu tá dosando. O que acontece? O motor vai saber que em uma volta da sem fim, que é do dosador, ele vai dosar X gramas. Tá? Então isso aí é bem tranquilo. Bom, aí na parte inferior esquerda, vocês vão ver um desenho de um trator e um implemento e uma fechinha vermelha apontada para cima, embaixo está escrito status. Esse aí é o que eu expliquei para vocês anteriormente, que é o sensor de levante, tá? É o sensor de acionamento mecânico e a gente aplica ele no levante da máquina. Como eu falei, ele vai dizer para o motor se a máquina está apta a trabalhar ou não. Então ele vai avisar o motor, gira ou não gira. Aqui na nossa bancada, vocês podem ver que o sensor de levante está escondido aqui, tá? Mas eu vou exemplificar, se vocês ficarem olhando para a tela aí do celular, eu vou simular para que a máquina esteja apta a trabalhar, ó. Eu baixei meu sensor de levante, lá vocês podem ver então que a flechinha apontou para baixo e ficou verdinha. Já tá o motor, assim que tu começar a trabalhar, ele vai captar a velocidade do sensor e vai seguir com a taxa de 100 kg por hectare, que é o que está escrito aqui, tá? Agora o manobrista lá, o operador, vai fazer uma cabeceira, ele teve que levantar o implemento. Levantou o implemento, a flechinha ficou vermelha novamente e o motor não gira conforme andar o trator, ok? Agora sim. Bom, agora eu vou seguir a explicação, a questão da configuração do nosso implemento, tá? O que acontece na configuração? Tu vai clicar aqui na engrenagemzinha e ele vai abrir alguns campos que tu precisa preencher para informar o motor que tipo de implemento tu vai estar trabalhando, qual a largura da máquina para ela fazer o cálculo do hectarímetro, a calibração para o motor saber o que tu está dosando, né? Qual é que é o peso, o volume do que tu está dosando. Então eu vou começar um por um e o que vocês tiverem dúvida aí a gente vai conversando. Esse primeiro aqui é o acionamento. O que é esse acionamento? O acionamento, ele vai te dizer se o sensor de levante... Porque
Porque assim, ó, o sensor de levante ele não tem padrão. Não quer dizer que quando ele não está acionado, quer dizer que ele está erguido. Dependendo de como eu falei anteriormente, dependendo do chassi da máquina, tu não vai conseguir fazer essa lógica. Às vezes o erguido é o acionado ou o erguido é a máquina baixada. Então, em função disso, foi criado esse padrão ou reverso, dependendo de como é feita essa instalação. Só tem que saber, se for padrão, o sensor de levante vai funcionar de tal forma e tem que mostrar para o motor que daquele jeito é baixado, daquele jeito é erguido, tá? Ó, eu vou mostrar para vocês, ó. Eu falei anteriormente que como é que funcionava, agora eu vou fazer o contrário, ó. Ele carregou, eu vou mudar para padrão, tá? Às vezes tem um delayzinho, vocês podem, mas isso aí às vezes é o celular ou enfim. Então eu mudei. Agora vocês vão ver que a flechinha automaticamente, sem eu mexer no sensor de levante da bancada, ela já ficou para baixo, porque tu fez um acionamento inverso. Agora eu vou desacionar lá, ó. Vocês viram que a flechinha subiu, ok? Voltei para cima, baixou, volto lá na minha configuração, acionamento, reverso. Então essa configuração, isso aí difere do que vocês vão instalar no campo, tá? Seleção de velocidade. Essa seleção de velocidade, tu vai falar para o motor se ele vai ter que girar em função do modo simulado, que é o que vocês estão vendo ali, ou do sensor que vocês têm, que é no caso a antena CVA, ou sensor Hall, ou enfim. Nesse caso está sensor. O que quer dizer? Quando está sensor, no momento que o trator andar e a antena informar a velocidade para o motor, ele vai funcionar. Ou seja, se tu quiser fazer o motor rodar com o implemento parado, tu não vai poder fazer com o sensor, porque o sensor vai captar que o implemento está parado. Então tu vai lá, bota o modo simulado, ele vai captar essa informação e a partir de agora, tudo que tu fizer aqui, ele pode girar, ele pode... Enfim, a gente usa o modo simulado para fazer algum teste, para fazer verificação de sistema. Às vezes tu enche a caixa do implemento de adubo e tu quer encher o corpo do dosador. Isso é normal. Para não começar a linha até encher o corpo, até começar a dosar de fato, ele demora um tempinho. Então o que acontece? Tu vai no modo simulado, tu seleciona, aqui tá escrito velocidade do pré-carregamento. Aqui, como é modo simulado, tu tem que dizer para o motor a que velocidade o implemento está andando. Aqui nesse caso é 4 km por hora. Então ele vai rodar naquela função que foi pré-calibrada a 4 km por hora para encher o corpo do dosador. Bem simples, tá? Lembrando, se vocês forem trabalhar com implemento, é obrigatório o funcionamento via sensor, tá? Se tu botar simulado, tu vai arrancar com o trator e tu quer e a tua faixa de trabalho lá de velocidade é 6 km por hora, tu não vai de 0 a 6 em menos de um segundo. É gradativo. Se tu botar o simulado, o motor já na hora ele vai a 6 km por hora. Tanto a começar o trabalho quanto a parar o trabalho, tá? Então bota lá no sensor, ele vai funcionar. Esse pulso aqui, ó. Esse pulso tem duas funções. Esse pulso tu vai calibrar o teu sensor de velocidade. Como nesse caso aqui, a bancada em si, ela tem um sensor Hall, tu tem que calibrar o sensor Hall. O que é a calibração? Tu tem que informar para o sistema em 100 metros quantos pulsos, o que é o pulso. Explicando para vocês, ó. Aqui o sensor Hall novamente, tá? Deixa eu guardar isso aqui. Aqui o sensor Hall, aqui eu tenho a roda dentada que vai lá no meu eixo do implemento. Eu tenho que aproximar 3 milímetros, tá? 3 milímetros. Tu aproxima 3 milímetros e cada vez que ela passar por um pino, ela vai contar um pulso. Então em 100 metros ele vai dar milhares de pulsos, tá? Por exemplo, eu venho aqui, ó. Pulso 100 metros. Cliquei ali. Aí eu tenho para informar o pulso ou calibrar. Se tu for utilizar o sensor Hall, tu sempre vai ter que calibrar. Sempre. Isso aí, porque que acontece? Depende do diâmetro do teu pneu, depende da calibragem do teu pneu. Às vezes um lado dosa diferente do outro, porque ou aquele pneu tá murcho, ou aquele pneu tá furado, enfim. Então tu vai lá, bota calibrar. Eu vou ligar aqui a esteira só para demonstrar para vocês, ó. Aqui a esteira tá funcionando. Vocês estão vendo ali embaixo, ó, 118, 169, 219. Isso é os pulsos que estão dando, tá?
A gente aconselha, como está escrito ali, ó, realize um deslocamento linear de 100 metros e pressione parar. Depois que pressionar parar, ó, vou pressionar parar, ele vai pegar isso aqui, tu confirma, ele vai pegar o valor de 724, tu confirma e ele vai jogar automaticamente lá para cima o pulso. Daí ele vai atualizar, correto? Eu já deixei em 800 porque é um valor que fica mais fácil de visualizar, mas isso aí indifere da tua aplicação. Como eu falei, depende da roda do trator. Se for pequena em 100 metros, ela vai girar muito mais do que uma grande em 100 metros, tá? É o diâmetro, enfim. Isso aí é para o sensor Hall, eu expliquei para vocês. Agora, se vocês adquirirem a antena SVA, que é o Conjunto Agrícola MB SVA, tu não precisa fazer calibração de velocidade. Essa antena ela vem com uma configuração de fábrica adotada de 6.000 pulsos. Ou seja, tu vai vir aqui em cima no pulso e digitar 6.000. Pronto, tá feito. A partir disso ela já funciona normalmente, tá? Lembrando, 6.000 pulsos, antena SVA 6.000 pulsos. Aqui eu vou voltar a 800 porque é o que a gente tava... É o que eu tinha calibrado anteriormente, tá? Então seguimos. Agora nós vamos para a capacidade, que fica embaixo de pulso ali, vocês podem ver. A capacidade, vocês podem ver, ó, a capacidade 15,0 centímetros cúbicos por volta. O que é o centímetros cúbico por volta? Vou entrar aqui. Centímetro cúbico por volta é quanto que o motor tem que saber, o motor precisa saber o que ele está dosando, certo? Ou seja, se eu dosar chumbo ou se eu dosar isopor, ele tem que saber que em uma volta da sem fim lá dentro do dosador, em uma volta vai cair X gramas, tá? E ele vai fazer essa relação depois da calibração. Como é que é feita a calibração? Aí vocês podem ver nessa tela. Capacidade, ali embaixo tem um play e calibração. Vocês vão chegar lá na máquina, botar um saquinho de coleta em todas as bocas dos dosadores, em todas, não é uma nem duas, nem a média. Vão botar em todos, vão vir nessa tela de calibração, aperta o play, tá? O que acontece? Ali tá escrito ali, ó, aguarde pelo menos 30 segundos e em seguida pressione parar, ou a calibração será interrompida em 60 segundos. Então tu vai fazer esse processo. A gente sempre aconselha ficar 60 segundos. Quanto maior a dosagem, menor é o erro de sei lá, ou a sem fim tá meio travada, ou o adubo ele tá empedrado dentro. Então a gente aconselha sempre 60 segundos, daí ele vai parar automaticamente. Então nós vamos esperar os 60 segundos. Depois desses 60 segundos, o que tu vai fazer? Vai abrir uma telinha aí no teu celular para tu informar um campinho lá quantas gramas foi coletada. Então ele vai parar automático, tu vai pegar o saquinho de todas as bocas, é muito importante essa etapa, que é ela que vai dizer quantos quilos por hectare vai dosar teu motor, tá? Então vai lá, pega todos os saquinhos, pesa eles e soma. Ou, enfim, pega todos e bota na balança ou soma, né? Ó, parou lá. Vocês podem ver que, ó, insira o peso da semente ou fertilizante em gramas e aperte confirmar. Então eu vou lá, eu somei todas as minhas bocas lá, vamos chutar lá, deu 1.000 gramas. Confirmar. Ele vai pedir para esperar, ele vai calcular um novo volume por volta, que é 49,8, e tu confirma. Aí ele automaticamente joga esse valor lá para cima. Ó, vocês podem ver que foi lá para cima. Eu demonstrei para vocês, mas como aqui a gente está em bancada e é um sistema bem... não tem muita variação, eu vou voltar lá em 15, se tu quiser também clicar aqui e digitar o valor que tu quer de centímetro por volta, também não tem problema. A gente aconselha calibrar, obviamente. A calibração é um passo muito importante, porque cada vez que tu altera o que tu vai dosar, tu precisa fazer uma calibração. A gente sabe que no Brasil não tem muito padrão. Às vezes no próprio saco do adubo, o que está embaixo é mais fino e o que está em cima é mais grosso. Então tu vai encher uma caixa de adubo, se tu começar da esquerda para a direita, o da esquerda vai estar o grânulo grosso e o da direita vai estar o pó. Pode ter variação entre essas duas. Infelizmente o Brasil ele não tem nenhum órgão que regulamente de fato, que bata mesmo nessa tecla, tá? Mas enfim, vai ter que ser feito toda vez que tu trocar o adubo, a composição, ou enfim, qualquer coisa. Posou o adubo de um dia para noite e choveu,
a gente aconselha. A gente sabe que o sistema ele não é tão sensível assim, ele vai conseguir dosar igual, vai dar uma variação lá de poucos por cento, muito pouco. Só que por uma eficiência 100% a gente aconselha, tá? Então, ó, calibrou, tá ali, ele calculou meu centímetro volta, eu voltei. Já pegou então o pulso, vocês podem ver lá pulso 100 metros, já fizemos então a capacidade e agora nós vamos para a largura da máquina. Bom pessoal, então continuando com a nossa parte de configuração, vocês já viram capacidade. A largura da máquina também é bem simples, vocês têm que só informar para o sistema em centímetros qual a largura da máquina, de ponta a ponta. Tá? Não é de entre dosadores, não é entre linhas, é de ponta a ponta. Por quê? Porque a partir dessa largura, o aplicativo, o próprio motor, ele vai fazer o cálculo de que X centímetros de largura a X quilômetros por hora, ele vai te dar o hectarímetro. Então ele que vai fazer essa conta, beleza? Bem simples. A relação é uma relação padrão 2971, que é a relação entre o motor e o redutor, correto? Isso aqui é um valor que vocês nunca vão mexer. Se houver uma possibilidade, mas isso aí vocês têm que entrar em contato com a nossa engenharia, que já aconteceu, do eixo não estar ligado diretamente, o eixo do motor não estar ligado diretamente no eixo do dosador. Tem uma redução ali ou uma ampliação. Então a partir disso realmente tu vai ter que trocar esse valor. Mas esse valor é padrão, é 29,71. Vocês sempre vão utilizar isso aí. Se esse valor não tiver 29,71, ele não vai dosar o que tem que dosar, tá? Ele vai se perder. Então sempre tem que ser isso aí. Sentido de rotação, linear ou reverso. Como a gente sabe que as máquinas, os implementos, eles não são padrão, por exemplo, a sem fim, às vezes ela vem esquerda ou direita, né, o mancal, às vezes girando assim, a sem fim vai girar horário, mas girando assim, às vezes vai girar anti-horário. Então, nessa configuração, tu pode dizer para o motor gira horário ou anti-horário. No Android, vocês não vão ver essa tela aqui, ó, de linear e reverso. No Android, para tu fazer a alteração de sentido de giro, tu tem que clicar no número, botar um sinal negativo na frente e ele vai aceitar como inverso ou horário ou anti-horário, beleza? A parte de velocidade de pré-carregamento, ele vai servir só para simular, no modo simulado, uma velocidade. Como ele não vai pegar de um sensor, ele vai pegar no simulado, correto? Tempo de pré-carregamento vocês não vão utilizar. Isso aí é para aplicações atípicas em que tu vai dosar a quantidade exata, por exemplo assim, dentro do meu dosador eu tenho 1 kg, e eu vou dosar esse 1 kg. Depois disso eu vou botar mais 1 kg, aí eu vou ter que encher de novo o corpo do meu dosador. Enfim, essa aqui é uma aplicação bem atípica, tá? Tanto tempo de pré-carregamento quanto modo de pré-carregamento, tá? O modo de pré-carregamento sempre deixem em sem pré-carregamento, tá? Porque vocês não vão utilizar essa função. Salvar aplicações vocês não precisam salvar, porque o motor, por si só, a inteligência, cada fator, cada configuração que tu alterar aqui, ele vai fazer alteração automática e vai fazer vai salvar automaticamente também, tá? O nome da rede, como eu falei anteriormente, é ROG DMD Wi-Fi, é um padrão de fábrica. Se vocês quiserem alterar o nome da rede, não tem nenhum problema. É só clicar ali no nome da rede e botar o nome que vocês quiserem. Isso aí é bem simples. Até se vocês tiverem só uma máquina, não tem necessidade de alterar, né? Mas já aconteceu onde o nosso cliente tinha 8 máquinas no galpão e ele queria saber com qual máquina ele estava conectado. Porque às vezes, como é uma rede Wi-Fi, ela é multidirecional, eu conecto o meu celular. Se todos os tratores estiverem energizados, meu celular vai captar a que estiver mais próxima. Mas às vezes eu estou querendo tratar com esse motor, ele está tratando lá com o do outro implemento, tá? Então se quiser botar lá motor 1 ou implemento, adubador 1, adubador 2, adubador 3, cultivador 4, enfim, vocês podem fazer. Agora uma dica muito importante, que essa aí eu acho que é a mais crítica de todo o sistema, é a senha. A senha, ela tem que ter para não, obviamente, para um lá de repente tá com o celular no bolso, conectou automático, mexeu a configuração, esculhambou tudo. Então tem que ter uma senha sim, pode ser uma senha fácil, pode ser uma senha difícil, isso aí vai do gerente ou do operador. Só que essa senha, se vocês perderem essa senha, vocês vão ter que entrar em contato com nós da equipe técnica e possivelmente nós vamos ter que fazer uma troca dessa peça aqui. Então a senha é um fator crítico pro funcionamento, ok?
Não dá para perder essa senha. Como eu falei anteriormente, ela não é uma coisa, não precisa ter segurança, é só uma senha normal. Colhe uma etiqueta até em cima do access point com a senha, ou no motor, ou enfim, no implemento. Ou põe uma senha simples, pode ser senha, qual é a senha? Número 1, pronto. Ou A, ou B, ou C, enfim. Só não percam a senha, porque ela não é uma senha recuperável, ok? E é isso aí, pessoal. Então aqui a parte da configuração, vocês já viram que é uma coisa bem simples, realmente simples. São poucos pontos que tu tem que informar para o sistema para ele começar a rodar, tá? Vou seguir nessa tela aqui e eu vou mostrar para vocês aqui em cima no canto superior direito, diagnóstico. Nesse diagnóstico, ele vai te informar qual RPM que está o meu motor, velocidade do motor ali, né? Qual o torque que ele está exercendo em porcento, né? Ele não é, depende da unidade, mas aqui a gente optou por deixar em porcento, ele vai até 100%, ok? Então a gente aconselha ele trabalhar ali entre 40, 60, 70, para ter uma folga de funcionamento mesmo, tá? A voltagem da bateria, ele vai pegar lá da bateria, lá do trator, quanto que está dando. E milímetro por volta, que é um outro fator que às vezes a gente utiliza aí para... Enfim. É muito importante vocês levarem em consideração o torque e a voltagem da bateria, tá? Porque isso aí pode gerar erro no sistema, aviso de erro, tá? Agora eu voltei na tela inicial e eu vou demonstrar para vocês um pouco do funcionamento, né? Aqui no canto inferior direito tem a parte de erros. Aqui ele vai dar o erro, o tipo do erro e a possível solução. Um erro muito normal de acontecer é o seguinte: o motor, como ele é extremamente seguro, ele não vai queimar, ele tem 2 fusíveis, ele tem um sistema de proteção interno, eletrônico, né, que é a inteligência, que ele não deixa o motor queimar. Por exemplo, assim, ó, não é que ele vai chegar a 100% do torque e ele vai, pum, estourar. Não. O motor ele chega a 100% do torque e ele vai desativar. No que desativar, ele vai gerar um aviso: motor travado. Aí tu vai entrar aqui no erro, ele vai aparecer um númerozinho 1 ali do lado do erro, tu vai entrar e ele vai informar: motor travado, verifique o travamento ou destrave. Como o eixo do dosador é um eixo, uma chavezinha de 17, lá 5/8, tu vai lá no eixo, bota uma chave 17, dá uma mexida, porque o que pode acontecer? Posou o adubo de um dia para o outro, choveu, 3 dias chovendo e o cara não queria tirar o adubo de dentro das caixas, empedrou o adubo, caiu na sem fim, passou de 100% torque, travou. Vai lá com uma chavezinha, destrava, faz rodar bem, não tem problema. Segue o baile, se não tem nenhum problema mesmo, tá? Agora eu vou falar para vocês como é que funciona. Bom, agora eu vou falar para vocês como é que funciona para trabalhar. Literalmente como é que o operador tem que fazer para começar o trabalho. Depois de configurado, de feito todas as alterações necessárias, de mostrado o motor como é que ele tem que funcionar, é bem simples. No meio aqui tem um círculo azul com o símbolo de play ou pause. Vocês podem ver que está alterando aí, tá? No momento que eu tiver dado play, ele vai aparecer o símbolo pause, tá? Isso é normal de qualquer equipamento eletrônico. Então aqui ele já está apto a trabalhar. No momento que ele baixar a máquina e o sensor de levante informar para ele que está na hora de trabalhar, ele já vai sair trabalhando conforme as configurações. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é que realmente funciona ali na hora da aplicação, na hora de vamos trabalhar, tá? Depois de feito todos os passos de configurações. Então, tá, o meu aplicativo, vocês podem ver a tela aí. Eu vou dar o play na minha tarefa. Olha lá, ele já aceitou o play. A partir de agora, no momento que eu baixar a máquina, vocês podem ver que o tratorzinho lá no canto inferior esquerdo, ele tá erguido. Eu dei a velocidade no meu trator. Ó, eu tô dizendo, meu trator anda. Minha antena, vocês podem ver que a velocidade já ergueu lá, ó. Vocês podem ver lá, a minha antena já está captando uma velocidade. Mas ele não mandou meu motor girar, porque o meu sensor de levante está erguido. Vocês podem ver, ó, não está caindo nem adubo aqui, ó. Mas agora eu vou baixar a máquina, que é o sensor de levante, ó. Baixei a máquina, o motor automaticamente começa a fazer a taxa de 100 kg por hectare, que é o que está aparecendo na tela para vocês. Ó, eu vou aumentar agora a velocidade da esteira. Vou aumentar a velocidade da esteira. O motor já aumentou também, ó. Agora eu vou baixar a velocidade da esteira, ó. O motor sempre vai dosar os 100 kg por hectare. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Para vocês verem que é um ponto muito positivo disso aqui.
vocês podem olhar no aplicativo aí, eu vou mudar a taxa de aplicação. Agora está em 100 kg por hectare. Eu vou botar 200. Olha a instantaneidade de resposta, ó. 200. Desculpa, 200. Na hora ele já mudou, ó. E ele já deu um alarme, ó. Desacelerar para uma velocidade abaixo de 9.1. Olha lá, minha velocidade está em 11, ele já ficou em vermelho. E aqui já deu um erro, ó. Tá? Então eu vou lá no meu trator e vou reduzir a velocidade, ó. Reduzir, eu vou tentar botar em 9, ó, para mostrar para vocês que ele... Ó, aumentando aos poucos. Ele tá ficando em abaixo de 9.1. Agora eu quero botar para 50 kg por hectare. 50. Ó, já mudou. O motor já girou de forma diferente. Já mudou a minha velocidade máxima. Eu vou aumentar agora a velocidade lá, ó, para mostrar para vocês. E ele sempre vai dosar esses 50 kg por hectare. Então é esse aí mais ou menos o funcionamento do motor. Agora eu vou pegar o sensor de levante e vou dizer, agora eu vou parar. Reduzir a velocidade. Ó, o motor parou de girar. Por mais que eu tenha, por mais que aí na tela do aplicativo eu não tenha dado pause no trabalho. Como eu falei pra vocês, uma vez dado play, ele sempre vai entender que ele tá apto a trabalhar. Então, deixou o play ligado lá, só erguer ou baixar a máquina que o motor vai girar ou não, ok? Gravando. Só vou mostrar pra vocês o que vem dentro da caixa, tá? No momento que tu adquire o conjunto agrícola MB SVA. O que muda do SVA pro RAW, enfim, é só o sensor de velocidade, mas as peças dentro são as mesmas. Então aqui, como eu mostrei anteriormente, vem dois suportes, um direito e um esquerdo, para fazer a adaptação que tu necessitar na tua máquina. O motor, vai vir numa caixa, obviamente, tá? Motor. Vai vir o conjunto de parafusos e peças para fazer a fixação do motor, eixo, bucha, pino elástico. Nesse caso vai vir a antena SVA, vai vir numa caixinha também. Tá? Aqui vai ter o chicote da antena SVA, que é o adaptador, né, da antena SVA. O sensor mecânico de acionamento, que é o sensor de levante. O cabo do motor, que é aquele cabo estranho que eu havia falado para vocês, tá? Mas esse cabo aqui. O cabo de alimentação da bateria. Vocês conseguem, também vão diferenciar bem fácil, que ele tem o terminal olhal. O access point, que é o cara que vai fazer o ponto, vai criar o ponto de acesso. Correto? Os manuais. Guia do operador Android e o guia do operador iOS, tá? Dependendo do que tu estiver utilizando lá. E também vai vir o manual de operação. Esse aqui vai ser o guia do operador, isso aqui é bem simples. Tudo que eu expliquei aqui da configuração vai estar aqui dentro. Então é bom deixar até dentro do trator, se o dia que precisar. E esse aqui é o mais complexo, que tem tudo sobre a instalação, enfim, tá? Vai ter esse velcro, tá? Esse velcro é para colocar do lado do access point aqui para colar na máquina. E é isso aí, pessoal. Esse aí é o que vem na caixa. O que vai mudar, como eu falei para vocês, do sensor RAW para o SVA, é que no sensor RAW vai vir o sensor RAW e a rodinha para fazer o contato lá no rodado do trator. Ok?